passado. E agora que estamos de quarentena, vamos ver se eu consigo fazer mais vídeo, né? Já que eu estou proibido de trabalhar. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo que eu gostei muito de fazer. Instrumentos e equipamentos de guitarra que fizeram sucesso na década de 90. Eu vivi essa época, né? Então, tudo que a gente tem hoje, a facilidade é incrível. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o meu professor de guitarra uma vez, e ele falou que quando ele queria tirar uma música que era muito rápida, ele usava pilha fraca no Walkman para a fita rodar bem devagar e ele conseguia ouvir as notas. Então o recurso que a gente tinha era muito pouco, então você escutava as bandas de lá de fora tocando super rápido e aí você via aquelas marcas de guitarra. Eu lembro a primeira vez que eu fui com meus amigos, Preá, Marcão, Valmir, nós fomos lá na Teodoro Sampaio. Cara, a primeira vez que a gente viu uma guitarra Fender, parecia uma coisa do outro mundo, um amplificador Marshall. Então, na década de 90 a gente tinha uma banda, mas o equipamento nosso era... O equipamento de todo mundo era uma coisa muito sofrida, era uma coisa muito ruim. Então, esse vídeo aqui relembrando algumas coisas que tinham naquela época, na época que começou a melhorar um pouco, né? Então, vamos lá. Eu trabalhei, em 1996 eu trabalhei numa loja de instrumentos musicais, que foi a Meet Music. Mandar um abraço pro pessoal da época aí, meus antigos patrões, o Emílio e o Percy, se vocês estiverem assistindo. Algumas dessas marcas estão no mercado e algumas não. Primeiro vamos falar da Meteoro. Pessoal, a Meteoro, quando ela estourou no mercado, né, que a Meteoro foi fundada, segundo o site deles, em 1984. Mas que a gente veio realmente conhecer foi lá para 93, 94. Então nessa época aí, cara, as coisas da Meteoro pra gente eram o auge, era o que havia de melhor. E eu lembro desse amplificador aqui, o Meteoro RX100. Tinha ele para guitarra, para baixo e para teclado. Só que o que acontecia, eu tinha amizade com um cara da assistência técnica, era o mesmo amplificador. A Meteoro trocava apenas essa plaquinha que vocês estão vendo, quando era de guitarra, de baixo e de teclado. Mas era exatamente o mesmo amplificador, sem pôr nem tirar. Mas em vista do que nós tínhamos no começo dos anos 90, o acabamento era muito bom, a qualidade de som era excelente. Então, desde aquela época, a Meteoro estava no mercado e está aí até hoje. Eu não posso deixar de falar de um grande concorrente da Meteoro que tinha na época. Não era muito grande não, mas era o que eu tinha. Eu e o baixista, a gente tinha o mesmo amplificador, era igualzinho, eram brabos, era esse amplificador. A gente, quando ia tocar na casa do guitarrista, rapaz, a gente subia um morro, mas acho que a gente subia umas 7, 8 quadras a pé, com esse amplificador que era pesado, não tinha nem bag na época. Os instrumentos eram carregados no próprio, quer dizer, até tinha bag, mas a gente não tinha, né, que era tudo muito caro na época. E eu lembrei, eu coloquei aqui, era um concorrente da Meteoro na época, até hoje. Agora, pessoal, vamos falar das guitarras Golden. Não só guitarra, mas tinha baixo também. Tem um amigo meu, Tarcísio, ele era fã de um baixo que ele tinha de 6 cordas da Golden. E a Golden, o dono da Golden, ele era um chinês. Vou ver se eu lembro o nome dele. Atualmente, a Golden é a Eagle, tá? É a mesma empresa que está até hoje. Cara, quando surgiram as guitarras da Golden, que ó, eu vi numa época que a gente tinha Giannini, Tonante, rapaz, não é Tonante, aquela guitarra era horrível, era a pior guitarra do mundo, não tem como ter saudosismo de uma coisa dessa, que era horrível a guitarra Tonante.
Era uma coisa que não dava para tocar, o som era ruim. Então, quando você tinha uma Golden, ela já era anos-luz melhor. E pelo que eu andei pesquisando, o dono da Golden, ele tinha contatos na China e na Coreia, e ele conseguia trazer com maior facilidade captadores, partes da guitarra, como ferragem, tarraxa, nut, captadores, parte elétrica, potenciômetro, tudo isso. Quando nós começamos a ver as guitarras Golden, cara, eu lembro na época eu tinha uma banda, e a Golden era assim, uma coisa fora do comum. Eu lembro um cara que tocava comigo, que era o André, uma banda que eu tinha, ele tinha uma guitarra Jennifer. Rapaz, quando ele pegou uma guitarra Golden, era uma coisa assim, fora do comum. Porque as Jennifer, cara, as guitarras também eram muito ruins. Porém, com o tempo a gente foi vendo que as guitarras Golden não eram tudo isso. A parte da... Vinha umas guitarras com umas pontes douradas, linda, ela começava com o tempo a descascar. Então a qualidade não era 100%, mas o visual delas era fantástico. E eu lembro que o meu guitarrista, tudo mudou quando ele comprou a Golden, uma pedaleira RP1, e a caixa continua a mesma, era uma caixona da Stanley, mas o som melhorou demais. Vamos lá, o próximo instrumento que a gente vai falar, Giannini. Pessoal, a Giannini foi fundada em 1900. A qualidade dela ela é muito estável, vai de maravilhoso a horrível. Eu tenho aqui um violãozinho da Giannini até hoje, um Giannini tranquilo, que era da minha avó. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre ele. A minha avó materna, né, ela deu para o meu pai, que era para o genro dela. E meu pai trabalhou na fábrica da Giannini também. E no Brasil, até a década de 80, nós tínhamos praticamente só... A Giannini é a mais antiga, está aí até hoje, né? De fabricantes de cordas de guitarra. Mas nós não tínhamos opções. Só tinha a guitarra da Giannini, era Giannini, Jennifer, Tonante, Rei. Então, tanto o próprio Márcio Guerra, ele tem uma Giannini antiga, que era do pai dele, e ele tira um puta som com a guitarra, e aquela série da Giannini era uma série legal. Tinha outras séries muito boas da Giannini, mas a Giannini também teve muita coisa ruim. E umas coisas meio diferentes na década de 90, que na década de 90 você via Metallica, Dream Theater, Iron Maiden, essas outras bandas. Então você via o Paul Gilbert, né, na época do Mr. Big, com as guitarras Ibanez, o próprio Satriani. E na época a gente tinha as guitarras tudo muito ruim. E a Giannini, para entrar naquela onda dos anos 90, eles criaram a guitarra Giannini Triology. Eu estou vendo se eu consigo colocar ela aqui. E era uma guitarra diferentona, uma guitarra meio heavy metal, escala em ébano, era uma guitarra boa para a época. E atualmente, na época também, a Giannini, o forte da década de 90 da Giannini não era isso, eram as guitarras Strato, que na época eram muito bem feitas, eram guitarras muito boas, e era só o que tinha. E hoje eu entrei no site da Giannini, você só tem a Giannini Strato, não tem mais nenhum outro modelo. Outra marca de guitarra que eu quero falar, que fazia muito sucesso dos anos 90 também, isso aí já na faixa de 96, 94, até 99, é a Aria Pro 2. A Aria Pro 2 era uma empresa japonesa, fundada em 1956 pelo senhor Shiro Arai. Ele era um grande violonista clássico. E na época, eu trabalhava na loja, eu vendi muita guitarra da Aria Pro, tanto as mais top quanto as mais simplesinhas. A primeira guitarra que eu fui comprar em 2005, tudo que eu estou colocando nessa época, mais antiga, eu não tocava guitarra, eu era tecladista.
E tanto que a primeira guitarra que eu fui comprar em 2005, eu queria uma Aria Pro 2, era uma das que eu estava procurando, mas eu acabei comprando uma Memphis. A Aria Pro 2, na época, os artistas principais que eu lembro, que a gente via nas revistas da época, eram o Digão do Raimundos, o Dado Villa-Lobos e o Mozart de Mello. Infelizmente eu não achei nenhum material gráfico dessa época. Senão teria colocado aqui para vocês. Mas a Aria Pro 2 era o que é hoje esta Tajima, por exemplo. Tanto a Aria Pro 2 como uma das outras marcas que eu vou falar para vocês, mas eram marcas que dominavam o mercado assim. A Aria Pro 2 tinha muita, toda loja que você via tinha esse modelo de guitarra. Atualmente, é uma empresa japonesa, eles fabricam ainda instrumentos no Japão, mas é uma linha, deve ser uma linha bem mais cara, bem mais top. E o garoto propaganda que eles colocam, principal, que eu percebo que eles colocam com muito orgulho, é o baixista do Metallica, Cliff Burton, que usava um baixo da Aria Pro 2, isso na década de 80. E eles têm esse modelo no site da Aria Pro. Outra marca de guitarra na década de 90 que era campeã era a Samick. Pessoal, a Samick era uma coisa inacreditável. Então eles tinham violões, contrabaixos, guitarra. Eu tinha um amplificador de teclado da Samick, que acho que era o KC35, e que eu toquei, eu tinha banda na época, toquei durante muito tempo com ele. E a Samick, eles tinham uma fábrica na Indonésia, a fábrica foi fundada em 1958. Até hoje eles têm umas guitarras, eu vi o site deles, nos Estados Unidos, umas guitarras muito bonitas, mas eles, aqui no mercado brasileiro, hoje em dia não existe mais, né? Eles estão muito fortes hoje também em pianos, e eles fabricavam as guitarras Epiphone. E se eu não me engano, alguns modelos da Fender também eles fabricavam. E na década de 90, 96, 97, eu mesmo vendi muita guitarra da Samick. Eles ainda tinham um modelo chamado By Valley Arts, que era um modelo com escala em ébano, ela tinha um acabamento muito melhor. Instrumentos fantásticos para a época. E agora, pessoal, eu deixei por último aqui a Dolphin. Porque a Dolphin eu tive uma experiência muito próxima dela. Mandar um abraço pro pessoal que da época da loja, Tarcísio, Vitinho, o grande Paul Bania, José Luiz Godoy. Você precisa fazer seus vídeos, Paul. E eu tinha uma banda, pessoal, e o pessoal da banda era o Preá, Marcão, Valmir, Daniel, André e o baterista, o Kiko, que era o nosso baterista que tocava na época. E assim, uma das primeiras fases da banda, quando a gente começou, era 92, 93, os melhores instrumentos, o melhor custo-benefício que nós tínhamos na época era a Dolphin. O Preá tinha uma guitarra da Dolphin, o Marcão tinha um contrabaixo, que era o baixista da banda, ele tinha um contrabaixo da Dolphin com uns adesivos que ele colocou das bandas da época, Alice in Chains, tudo. E, cara, era um negócio muito legal. E eu tenho até vídeo da época que a gente tava tocando com esses instrumentos. Dá uma olhadinha aí.
bons tempos esse aí. Qual que era o lance da Dolphin? Ela foi fundada em 1984 pelo Carlos Assali. Ele faleceu em 2010, pois ele fez parte do projeto da Fender Brasil Software, alguma coisa, eu vou colocar aqui, que era Fender feitas no Brasil na fábrica da Genini. Então o Carlos Assali foi um cara muito importante assim, para a linha de instrumentos musicais de guitarras aqui no Brasil. Ele fez a primeira guitarra com Ponte Floyd Rose, a primeira guitarra com tarraxas blindadas, porque antigamente as guitarras elas tinham as tarraxas todas abertas atrás, entendeu? Então isso aí juntava sujeira e ela ficava travando um pouco, não era um negócio muito legal. E eu lembro que quando o Marcão comprou o baixo dele, o Priá comprou a guitarra dele, da Jennifer, todo mundo tinha guitarra da Jennifer. O Tarcísio, que deve estar vendo esse vídeo também, tinha uma guitarra da Jennifer, que foi pintado pelo mesmo cara que pintou esse meu violão aqui, que era o César, canadense. Ele pintou um dragão na guitarra. Então é uma marca que eu tive um carinho especial, por isso que eu coloquei em primeiro lugar, que foi da época que eu vivi, da época que eu tinha banda, que era o melhor custo-benefício que a gente tinha. As Golden, elas eram bem mais caras e eram muito mais bonitas, mais bem acabadas também. Mas as guitarras Dolphin eu tenho um carinho especial. Pessoal, antes de continuar, quando eu estava fazendo a edição, eu achei uma entrevista do Carlos Assali, fundador da Dolphin. É importante vocês olharem para a gente resgatar a história da música no Brasil, principalmente da guitarra. Vou deixar o link do canal dele na descrição. Então, pessoal, vamos falar agora dos pedais da Oliver. Os pedais da Oliver, final da década de 80, começo dos anos 90, cara, era um negócio muito bom. Nós não tínhamos, na época, equipamentos. O que tinha de melhor de guitarra para a época eram os pedais da Oliver. Por quê? Eles seguiam o mesmo, eles eram uma cópia licenciada aqui no Brasil dos pedais da Boss feito no Japão. Então eram os mesmos componentes, tinham o mesmo som, só que você tinha os pedais da Oliver que eram muito bons, só que você não tinha lugar para ligar eles. Você não tinha os amplificadores bons na época, porque os Marshall, os amplificadores da Marshall, da Fender, da Crate que tinham na época, isso aí, eles começaram a ficar um pouco mais popular em 1996, 97, mas em 92, 93, isso tudo aí era muito, muito, muito caro. Então, os pedais da Oliver, eu acho que era o que nós tínhamos de melhor no começo dos anos 90. Que esse vídeo vocês podem perceber que eu separei eles entre começo dos anos 90 e metade para frente dos anos 90. Que surgiu muita coisa nova nessa época. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem saudosista e me diverti bastante fazendo isso. E eu espero que vocês gostem. Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá like também. Obrigado, gente. Tchau, tchau.